A história dele é uma das mais notáveis operações de inteligência da Segunda Guerra Mundial. Conhecido pelo codinome britânico Garbo, em referência à atriz Greta Garbo, por sua suposta grande atuação, Juan Pujol Garcia se tornou um dos agentes duplos mais influentes da história. Seu trabalho culminou no sucesso da Operação Fortitude, um componente crucial da invasão aliada à Europa ocupada pelos nazistas, conhecida como o Dia D. Para entender sua história, é essencial começar não pela espionagem, mas por um homem comum sem treinamento em inteligência, conexões ou caminho claro para o mundo dos espiões. Juan Pujol Garcia nasceu em Barcelona em 1912. Sua juventude oferecia poucos indícios do papel fundamental que ele desempenharia mais tarde na história. Ele trabalhou em vários empregos, inclusive administrando uma granja, e viveu o caos da Guerra Civil Espanhola. Esse conflito moldou suas opiniões, pois ele se desiludiu com os extremos do fascismo e do comunismo. Ele adotou postura firme contra regimes autoritários, principalmente diante da ameaça da Alemanha nazista de Hitler. À medida que a Segunda Guerra Mundial se desenrolava, Pujol estava determinado a fazer algo, qualquer coisa, para ajudar a derrotar os nazistas. No entanto, ele se viu em uma encruzilhada. Sem treinamento militar, experiência em inteligência ou conexões com qualquer governo aliado, parecia ter poucas opções. Mesmo assim, ele possuía uma determinação feroz e um tipo único de criatividade que o diferenciava. Motivado pela convicção de que o regime de Adolf Hitler precisava ser combatido, Pujol procurou a embaixada britânica em Madrid e se ofereceu como espião, alegando poder reunir informações úteis para os aliados. Sob a ótica britânica, Pujol parecia totalmente inadequado. Ele não tinha experiência militar, treinamento em inteligência, acesso a informações valiosas ou indícios de atuação clandestina. Os serviços de inteligência na guerra não tinham paciência com voluntários sem comprovação de capacidade. Ele foi rejeitado mais de uma vez. Essas recusas são essenciais para entender o que ocorreu depois. Para muitos, essa rejeição teria encerrado o esforço. Para Pujol, isso virou o catalisador de algo bem mais ambicioso. Ao invés de desistir, ele optou por reformular o problema. Se os britânicos não o aceitassem como espião, ele criaria uma situação em que seriam obrigados a reconhecer seu valor. Ele optou por não pedir para ser recrutado e sim forçaria a decisão deles. A ideia que surgiu era tão ousada quanto incomum. Primeiro, ele se infiltraria na inteligência alemã. Neste momento, Pujol não tinha um plano claro. Ele não tinha contatos da inteligência alemã, nem treinamento ou experiência em espionagem e enganação. No entanto, ele tinha grande intuição sobre a psicologia humana. Ele sabia que serviços de inteligência, como qualquer organização, podiam ser influenciados se fossem abordados corretamente, sobretudo se acreditassem que estavam obtendo uma vantagem. Apresentando-se como um apoiador da causa nazista, Pujol procurou agentes da Abwehr, o serviço de inteligência militar da Alemanha. Ele disse que estava disposto a atuar como espião na Grã-Bretanha e tinha meios para viajar e criar uma rede de contatos. Surpreendentemente, isso funcionou. A Abwehr, interessada em ampliar suas capacidades de inteligência na Grã-Bretanha, estava disposta a apostar em novos recrutas. A confiança de Pujol e seu aparente entusiasmo pela causa deles compensaram sua falta de experiência. Ele foi aceito, treinado em técnicas básicas de espionagem e recebeu as ferramentas do ofício: códigos, tinta invisível e fundos. Os alemães esperavam que ele fosse para a Grã-Bretanha. Em vez disso, ele tomou uma decisão definitiva. Ele não iria. A decisão de Pujol foi estratégica, não logística.
Ele sabia que entrar na Grã-Bretanha exigiria fornecer informações confiáveis, arriscando ser descoberto por seu acesso limitado. Fora do país, ele controlava a narrativa e fazia os relatórios do seu jeito. Ele decidiu operar a partir de Lisboa, Portugal. Quando Garcia chegou a Lisboa em 1941, encontrou uma cidade única em tempos de guerra, onde Portugal, neutro sob o regime de Salazar, tornou-se um centro de espionagem. Refugiados e agentes de inteligência do Eixo e dos aliados circulavam por suas ruas e cafés. Sem contato com a inteligência britânica, Garcia usou apenas recursos alemães e criatividade para criar uma presença fictícia na Grã-Bretanha. Seu desafio era criar relatórios convincentes sobre o cotidiano da Grã-Bretanha na guerra. Para isso, ele analisava jornais britânicos em busca de horários de navios e boletins meteorológicos, o que o ajudava a criar narrativas autênticas. Seus primeiros relatórios traziam observações sobre o moral das tropas e as condições gerais, priorizando detalhes para ganhar credibilidade em vez de grandes afirmações. Pujol inseria pequenas imprecisões de propósito para parecer mais humano, estratégia eficaz com a Abwehr, que o considerava um agente competente em situações difíceis. Isso foi um momento crucial na operação. Ele notou que um agente dava informações limitadas, mas uma rede proporcionava mais profundidade e alcance. Assim, ele criou subagentes fictícios, desenvolvendo identidades detalhadas com ocupações, opiniões políticas, hábitos e locais. Por exemplo, um nacionalista galês refletia o sentimento local, um trabalhador portuário em Glasgow observava a movimentação dos navios e um estudante venezuelano em Londres trazia uma visão de fora. Cada agente tinha limitações. Alguns relatavam raramente, outros acessavam só certos tipos de informação, refletindo a fragmentação das redes reais de inteligência. Seus agentes não só entregavam informações, mas também vivenciavam os fatos. Um exemplo marcante foi como Pujol lidava com contratempos. Em certo momento, ele disse que um de seus agentes adoeceu e não pôde continuar trabalhando. Em outra ocasião, ele disse que um mensageiro morreu. Depois, ele solicitou ajuda financeira para a viúva do mensageiro, pedido aprovado pelos alemães. Este episódio mostra o quanto ele enganou. A Abwehr não só acreditava nesses agentes, como também assumiu a responsabilidade por seu bem-estar. O lado financeiro da operação trouxe realismo. Os alemães financiavam sua rede e Pujol registrava cuidadosamente as despesas, detalhando a distribuição do dinheiro entre os agentes para fortalecer a ilusão de uma organização ativa. A comunicação era essencial. Pujol utilizava cartas com tinta invisível e mensagens codificadas para se comunicar com seus controladores. Esse processo de codificação transmitia esforço e profissionalismo, levando os alemães a acreditar na autenticidade da operação. Com relatórios mais detalhados, a confiança da Abwehr nele cresceu. Eles confiavam nas informações e as incluíam em avaliações sobre a Grã-Bretanha, tornando-o uma fonte confiável. Ausente da Grã-Bretanha, ele se libertava das limitações do mundo real, moldando sua narrativa como queria. E no final de 1941 e início de 1942, ele convenceu a inteligência alemã de que operava uma complexa rede de espionagem na Grã-Bretanha sem nunca ter estado lá. A inteligência britânica interceptou comunicações que revelaram um agente espanhol passando relatórios aos alemães. Quando o M5 rastreou as comunicações até Pujol, percebeu a ameaça e a oportunidade que ele representava. Em 1942, Juan Pujol foi levado para a Grã-Bretanha, juntando-se oficialmente ao sistema Double Cross, um programa de contra-inteligência que transformava espiões alemães em agentes duplos. Sob orientação de seu controlador, Thomas Harris, e apoio da inteligência britânica, as operações de Pujol ficaram mais sofisticadas e monitoradas. O que ele havia conseguido sozinho em Lisboa já demonstrava uma iniciativa notável, mas sob a direção do M5, seus esforços seriam aprimorados e ampliados, desempenhando, por fim, um papel crucial em uma das operações mais significativas da Segunda Guerra Mundial.
Pujol tornou-se peça-chave no sistema Double Cross, e a rede fictícia de subagentes criada por ele em Lisboa foi a base de seu trabalho com o M5. Com apoio britânico, essa rede cresceu em tamanho e complexidade. O M5 gerenciou a logística das comunicações, garantindo que os relatórios estivessem alinhados às estratégias dos aliados. Seus agentes fictícios receberam históricos detalhados, localizações específicas e funções definidas, com atividades coordenadas para reforçar a credibilidade entre eles. Garbo se comunicava com os alemães por mensagens de rádio codificadas e cartas com tinta invisível. Cada mensagem era cuidadosamente revisada antes de ser enviada, equilibrando a credibilidade com a proteção das operações aliadas. O timing era um dos pontos mais críticos do trabalho dele. Garbo ocasionalmente enviava alertas sobre movimentos dos aliados que chegavam tarde demais para serem úteis, aumentando sua reputação como um agente diligente e leal, enquanto garantia que os alemães não pudessem responder de forma eficaz às informações. Em 1944, Garbo já era um dos ativos mais confiáveis da inteligência alemã. Seus relatórios eram não só aceitos, mas muito valorizados, passando a influenciar o pensamento estratégico alemão. Neste momento, seu papel se tornou fundamental para a Operação Fortitude, a estratégia dos aliados criada para enganar as forças alemãs sobre o local da próxima invasão da Europa Ocidental. O sucesso do dia D dependia em grande parte de fazer os alemães acreditarem que o ataque principal seria fora da Normandia. A missão de Garbo era reforçar a ilusão de que os aliados planejavam invadir Pas-de-Calais, o ponto mais próximo entre Grã-Bretanha e França. Por seus relatórios, ele descreveu vividamente uma força substancial e formidável se concentrando no sudeste da Inglaterra, o fictício primeiro grupo de exércitos dos Estados Unidos. Ele trouxe relatos detalhados sobre o número de tropas, equipamentos e logística, reforçando a narrativa de que era a principal força de invasão. Vale destacar que ele disse que essa força estava sob comando de George S. Patton, considerado pelos alemães um dos líderes aliados mais eficazes e agressivos. Esse detalhe atendia às expectativas alemãs, tornando a farsa mais convincente. O trabalho de inteligência de Garbo não era isolado. Fazia parte de um esforço de engano maior que incluía tanques falsos, aeródromos de mentira e radioatividade simulada. Mas foram seus relatórios críveis que deram autenticidade a esses truques físicos. Sem uma fonte confiável validando sua importância, essas ilusões poderiam ter sido facilmente descartadas como chamarizes. Nos dias antes da invasão, Garbo assumiu uma de suas tarefas mais delicadas. Ele avisou os alemães sobre o desembarque aliado iminente, mas a mensagem foi propositalmente atrasada. Quando receberam a mensagem, a invasão já havia começado. Essa manobra permitiu preservar sua reputação e garantir o elemento surpresa aos aliados. Em 6 de junho de 1944, as forças aliadas desembarcaram na Normandia. Os esforços de Garbo não terminaram com os desembarques. Na verdade, eles se tornaram ainda mais cruciais. Após o dia D, suas tarefas mais sensíveis e estrategicamente vitais começaram. Os ataques iniciais garantiram uma posição na Normandia, mas ela ainda estava em risco. O alto comando alemão tinha a capacidade de responder de forma eficaz se interpretasse corretamente a situação. Neste momento, a incerteza dificultava as decisões alemãs. Comandantes de campo e analistas de inteligência divergiam sobre os desembarques na Normandia serem a principal invasão aliada ou apenas uma distração para afastar as forças alemãs do alvo real. Essa falta de clareza representava uma oportunidade, e Garbo se viu no centro dela. Ao criar relatórios detalhados, ele reforçou a ideia de que a Normandia não era o alvo principal. Ele afirmava que a principal força aliada seguia no sudeste da Inglaterra, pronta para atacar Pas-de-Calais. Essa narrativa atendia às expectativas alemãs, pois Calais era considerado o provável ponto de invasão por sua proximidade com a Grã-Bretanha. As informações de Garbo não trouxeram nova perspectiva.
Ela apenas confirmou o que os planejadores alemães já suspeitavam. Neste ponto da guerra, Garbo já passava anos conquistando a confiança de seus contatos alemães. Suas informações eram confiáveis a ponto de chegarem às avaliações de inteligência alemãs de alto nível. Isso causou um grande erro estratégico. O alto comando alemão preferiu manter forças substanciais em reserva em Pas de Calais, ao invés de transferi-las rapidamente para a Normandia. Incluídas nessa reserva estavam divisões blindadas e unidades de infantaria que poderiam ter representado um sério desafio ao avanço aliado. Análises pós-guerra dos registros alemães revelaram que muitas tropas permaneceram estacionadas, esperando uma segunda invasão que nunca ocorreu. Esse atraso foi crucial. Isso deu aos aliados tempo para reforçar a cabeça de praia, trazer suprimentos e tropas adicionais e avançar para o interior. O que poderia ser uma operação instável e irreversível virou uma campanha sustentada e, ao final, bem-sucedida. Hoje, historiadores veem esse engano contínuo, com Garbo como um dos principais envolvidos, como uma das operações de inteligência mais eficazes da guerra. A ironia do seu sucesso ficou clara mesmo antes do fim da guerra. Sem que ele soubesse, os alemães lhe concederam a Cruz de Ferro de segunda classe em 29 de julho de 1944, acreditando que ele estava prestando um serviço valioso ao esforço de guerra deles. Essa prestigiosa condecoração, normalmente reservada para soldados da linha de frente, exigia autorização pessoal de Adolf Hitler. Mais ou menos na mesma época, os britânicos reconheceram suas contribuições ao nomeá-lo membro da Ordem do Império Britânico, uma honra concedida pelo rei Jorge VI em novembro de 1944. Este duplo reconhecimento ressalta uma das maiores ironias da Segunda Guerra Mundial. Pessoa homenageada por ambos os lados pelas mesmas ações, sem que nenhum conhecesse toda a verdade. Apesar de suas conquistas, Pujol percebeu que o fim da guerra não garantia sua segurança. Embora a Alemanha nazista tivesse caído, remanescentes de redes de inteligência, simpatizantes e fugitivos continuaram a existir por toda a Europa e além. Pujol temia que, se descobrissem seu papel de agente duplo, poderia virar alvo de vingança. Seu engano foi muito pessoal para quem ele enganou, e a profundidade da traição o deixou especialmente exposto. Para se proteger, ele criou um plano que refletia a criatividade que ele havia demonstrado durante a guerra. Ele iria desaparecer. Com o apoio da inteligência britânica, Pujol forjou sua própria morte em 1949. A história oficial afirmava que ele havia sucumbido à malária em Angola, uma narrativa tão convincente que foi amplamente aceita até mesmo entre aqueles que o conheciam. Na realidade, ele iniciou uma nova vida. Depois de passar por Angola, Pujol se estabeleceu na Venezuela sob uma nova identidade. Lá, ele adotou uma vida tranquila, evitando cuidadosamente a atenção do público. Ele gerenciava uma livraria e loja de presentes, integrando-se à vida comum. Um contraste marcante com seu papel extraordinário durante a guerra. Ele ficou quase invisível por décadas. Seu sumiço foi tão total que até nos círculos de inteligência pouco se sabia sobre seu destino. O homem que um dia influenciou as decisões estratégicas da Alemanha nazista transformou-se, em tempos de paz, em um cidadão comum vivendo no anonimato. Só na década de 1980 sua história voltou à tona. O historiador britânico Nigel West iniciou uma missão para revelar quem era Garbo. Após anos de investigação, ele localizou Pujol na Venezuela, o que gerou grande interesse entre historiadores e ex-agentes de inteligência ao descobrirem que um dos agentes duplos mais importantes da guerra ainda estava vivo. Pujol fez uma breve viagem de volta à Grã-Bretanha, sendo recebido com respeito e reconhecimento. Ele reencontrou colegas, visitou locais históricos da guerra e participou das comemorações do dia D. Seu papel na guerra foi reconhecido publicamente pela primeira vez. Ele faleceu em Caracas em 1988, encerrando o capítulo de uma vida marcada pelo anonimato, engano e importância histórica.